Muito bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E vamos estudar juntos uma passagem do Talmud. O Talmud, o grande livro de estudo dos nossos sábios. Eles pegam um versículo e eles analisam esse versículo. Um versículo aparentemente estranho aos nossos olhos, que não temos um entendimento correto, e o próprio Talmud, os próprios sábios, eles acharam curioso. É escrito na Torá, na Parashá Ekef, Ve'ata Israel, ma Hashem shoel meimach, ke'im leirá. Diz Moshe Rabbeinu para o povo. Pessoal, o que Deus está pedindo de vocês? É só para temer Deus, só isso. Só isso que Deus está pedindo. Irat Shamayim. A nossa linguagem seria falar o seguinte: o que você está reclamando? O que você está achando tão difícil? Deus não pediu tanta coisa. Ele só pediu você ter aquele respeito e reverência constantemente, que é o Irat Shamayim. Cada um de nós se espanta. Como que você fala assim, só isso? Pergunta o Talmud, Atu ira milta zutrati, em aramaico. Será que irá é uma coisa tão pequena, tão fácil assim? Que você coloca nessa linguagem, Moshe Rabbeinu, como que ele está falando isso com o povo? Responde o Talmud, a resposta mais confusa ainda. E legabei Moshe milta zutrati. Sim, em relação a Moshe Rabbeinu é muito fácil. Nossa pergunta é sobre nós. Você quer me dizer que Moshe Rabbeinu, ele não sabia medir o nível do povo e ele está achando que todo mundo está no seu nível? Impossível falar isso. Número 1, tudo que Moshe Rabbeinu ele fala está registrado na Torá, são palavras de Hashem. Ele é o porta-voz da mensagem divina. Então ele não está falando algo da percepção dele, está falando a realidade. É muito fácil para vocês. Número 1. E número 2, ele é um verdadeiro líder. E o líder verdadeiro é aquele que tem empatia, número 1. E ele não exige mais do que a capacidade de que cada um aguenta. É curioso, por que Moshe Rabbeinu foi escolhido como líder do povo? Ele foi escolhido como líder porque ele era um bom pastor. É dito que os bons pastores se tornaram líderes. O bom pastor, ele cuidava lá, tinha aquela ovelhinha que ela saiu, ela se afastou do rebanho, e Moshe Rabbeinu correu atrás dela e foi ver que ela estava com sede, e foi aquele momento que ele se afasta do rebanho que ele encontra Deus, aquela revelação de Deus na sarça ardente. Rei Davi, como ele se tornou rei, também é dito que ele era um pastor e ele cuidava que as ovelhas mais jovens, elas iam primeiro para o pasto, que o pasto é mais molinho, para elas poderem não ter muito dente e elas poderem se alimentar, e depois ele colocava as ovelhas mais velhas. Deus falou, você sabe cuidar bem dos animais, você vai cuidar então do meu rebanho. Isso daqui é só para ilustrar como que Moshe Rabbeinu ele era um líder verdadeiro. Um líder verdadeiro, ele não fala coisas sem realmente conhecer o seu povo. Ele conhecia muito bem o seu povo e ele disse para eles, pessoal, é tão fácil, mas é tão fácil Irat Shamayim. E eu e você sabemos que não é tão fácil. Tudo que estudou até agora, essa consciência constante que o Deus está o tempo todo me observando, cuidando, e eu estou tranquilo, e eu tenho respeito e reverência máxima, não é uma coisa tão fácil. Isso aqui é um trabalho, é um projeto de vida, e é difícil a gente conseguir chegar para uma excelência, até mesmo para o mínimo. E vem aqui Moshe Rabbeinu e fala que é muito simples. Então, o Talmud, a pergunta do Talmud é entendida. Como que você fala que é simples? Afinal, não é simples. A resposta não dá para entender. Responde o Talmud, sim. Para Moshe Rabbeinu é muito simples. E como isso se resolve? Se para Moshe é simples e para nós não é. Abram vossos corações para o que a Kabbalah, o que o Zohar, ele diz. Tem um nitzot, tem uma faísca de Moshe Rabbeinu dentro de cada um dos seus seguidores.
Moshe Rabbeinu, ele está falando, pessoal, é muito fácil. Com quem ele está falando? Ele está falando com a partícula, com a faísca de Moshe Rabbeinu que está dentro de cada um deles, ou dentro de cada um de nós. O Alter Rebbe, o autor do Tânia, quando ele foi a primeira vez estudar, conhecer quem no futuro se tornou seu mestre, o Maguid Mesrit, a família não estava entendendo, porque ele já era um gênio, já era um grande conhecedor da Torá. Por que você precisava viajar até longe para um mestre racídico? Você já é o mestre. E ele insistiu, ele era jovem na época, ele insistiu que ele precisava aprender com o mestre, e ele escolheu o Maggid de Mesrit. Quando ele volta, perguntam para ele, e aí, o que você já aprendeu lá? Estavam desmerecendo a experiência que ele teve. E o Alter Rebbe, ele responde, agora eu sei que Deus existe. E aí que começaram a rir da cara dele, chamaram lá a ajudante de casa, falaram, e aí, você acredita em Deus? Lógico. Olha aqui, ela não foi para Yeshiva, ela não estudou. Todo mundo sabe que Deus existe. Isso daqui é óbvio. Respondeu o Alter Rebbe, ela diz, eu sei. Pessoal, prestaram atenção? Ela diz, eu sei. Como assim? Ela está falando. Ela está só dizendo, ela sabe também. O que ele sabe mais do que ela? E eu pergunto para vocês, o Alter Rebbe não sabia isso antes de ir para a Yeshiva lá do Maggid Mesrit? Ele já sabia também. Vemos daqui que existe falar, eu sei que Deus existe, e existe saber. E é para isso que nós estamos estudando o Tânia. E nós vamos aprender agora especificamente como sair da fala para o conhecimento. Se eu falo que eu sei que Deus existe, e estou preocupado, estou ansioso, e qualquer outro sentimento negativo, significa que eu falo e eu não sei. Eu não interiorizei ainda. É sobre isso que nós vamos estudar como interiorizar essa dat, esse conhecimento de Hashem, de tal forma que afete a minha vida e transforme para melhor. Que eu possa vibrar, que eu possa brilhar. E a pergunta é, isso não é fácil? E a resposta é, sim, é fácil, porque dentro de cada um de nós tem uma faísca de Moshe Rabbeinu. E para Moshe Rabbeinu isso é fácil. Automaticamente para nós também é fácil despertar essa faísca. Vamos estudar mais profundamente como que nós podemos fazer isso. Que essa é um projeto de vida que vale a pena. Porque no momento que você conhece Hashem, no momento que você tem essa certeza, tudo fica mais fácil. Tudo funciona. Vamos compartilhar aqui. והנה, מה שנתגלה בנראת אתה ובנתה, מה שכתוב בגמרא, בפסוק, ואתה ישראל השם אלוקיך, אשר ממך, ימדע את השם אלוקיך. Então, baseado no que nós estudamos até agora sobre o conceito de irá, no nível mais baixo, pelo menos, vamos entender o que está escrito na Torá. E agora, Israel, o que Hashem está pedindo de vocês? Somente temer Hashem, o teu Deus. Pergunta o Talmud, a tu irá mitazutrata aí. Você quer me dizer que irá é uma coisa tão pequena, tão fácil? E responde o Talmud, sim. Legabei Moshe, em relação a Moshe, mitazutrata aí é muito fácil. Ele chorá, e não vai ter outro. Dá para entender a resposta do Talmud? De afinal está escrito claramente de você. Deus está pedindo de cada um de nós, não só do líder, não só de Moshe Rabbeinu. Nós vamos entrar agora numa explicação interessante da Kabbalah. Aleinanu, que kol nefesh onesh beit Israel eshbad v'chinat Moshe Rabbeinu alav shalom, que mishivat roim amshichim chayut velukul lachol neshmat Israel. Sim, cada um de nós tem dentro de si uma faísca de Moshe Rabbeinu, pois Moshe Rabbeinu, ele é um dos 7 pastores. Quer dizer, um dos 7 pastores, assim que é dito. Nós temos
7 pastores. São 7 tzadikim, 7 justos, diferenciados dos outros. Justos, tzadikim tiveram inúmeros. Agora, roim, pastores, foram apenas 7. São os famosos Abraham, Yitzhak e Jacob, os 3 patriarcas. Moshe, Aaron, Yosef e David. Moshe e o seu irmão Aaron, Yosef e o rei Davi. Esses são os 7 pastores. Por que eles são chamados de pastores? Porque pastor é aquele que alimenta o seu rebanho. Nós temos 7 tzadikim que continuam alimentando até hoje. A nossa neshama, a nossa alma, ela recebe energia das 7 sefirot de Atzilut, das 7 atributos emocionais do mundo de Atzilut, só falo dos nomes para quem conhece, que eles irradiam e eles iluminam a nossa neshama. Moshe Rabbeinu é um dos 7. Vamos só dar um exemplo mais clássico, que é Avraham Avinu. Avraham Avinu, ele não era apenas um tzadik para aquela geração. Ele influencia até os dias de hoje com o seu atributo que era chesed, generosidade. A nossa generosidade, ela vem como herança de Avraham Avinu. Moshe Rabbeinu, ele nos transmite e ele nos nutre com dat, com esse conhecimento. Este conhecimento, todos nós temos capacidade de desenvolver. Faísca está dentro de nós. E esse é o pequeno Moshe Rabbeinu que tem dentro de cada um de nós. Conhecer significa estar próximo. E nós falamos que o segredo do bom casamento é o dat, é o conhecimento, é um entrosamento. Falar que Deus existe, só que Ele está no céu e na terra eu que me viro sozinho, que é o sentimento que muitas vezes nós temos, isso falta dat. A interiorização desse dat. Uma coisa é saber na teoria, outra coisa é saber emocionalmente. Esse dat é o conhecimento que me traz uma certeza absoluta e um sentimento pleno. Moshe Rabbeinu, ele se esforçou para chegar nisso. Moshe Rabbeinu, ele pediu, Hashem, me ajuda para chegar, o dele, Hashem, me ajuda a te conhecer. E depois ele pede para o povo, vamos lá. Dá etalukeavicha, conheça. A primeira mitzvah e a base do judaísmo não é fé. É uma coisa inata. Emuná é algo inato, essa conexão é inata. O conhecimento vem através de esforço, através de estudo. Só que a base, a premissa, é esse dat. É essa faísca de Moshe Rabbeinu que nós temos dentro de nós. Vamos continuar aqui, dentro das linhas do Tânia. Então, Moshe Rabbeinu, ele é um dos 7 pastores. Shalachen Ikraim Beshem Roim. Por que ele é chamado de pastor? Ele e todos os outros. O Moshe Rabbeinu Alav Shalom, o Klalut Kulam, Moshe Rabbeinu, ele é o chefe de todos os pastores. Ele é chamado pastor fiel, traduzindo literalmente, Roe Neman, do aramaico, mas também pode ser lido como Uraya, o pastor da emuná, da fé. Leidá et Hashem, kol echad kefi hasagar ishvato shashol lemala, venikata mishor yishmat Moshe Rabbeinu alav shalom. המושרש בדעת העליון שבהיות ספירות דאצילות, מיוחדות מעצלם ברוך הוא, שבדעתו אחד והמדע כולו. Ela diz o seguinte, cada de nós, ele puxa, ele recebe uma energia de dat de Moshe Rabbeinu. Cada de acordo com o seu nível de alma. Por isso que ele falou que tem pessoas que recebem mais, pessoas que recebem menos, depende qual que é a missão dessa alma aqui nesse mundo. Tem uns que é para ter um grau de conhecimento muito maior, tem outros que são mais para a parte emocional, outros mais para a parte da ação. Cada um tem a sua missão aqui na Terra, mas cada um tem que fazer o seu máximo para conhecer Hashem de acordo com as suas capacidades. Todos podem conhecer porque ele tem essa faísca de herança dentro da Neshama, dentro da alma. Portanto, temos que sair de falar para saber. E para isso valeu a pena a viagem do Alter Rebbe. Eu viajei, fiquei lá meses fora, porque agora eu sei. Ela diz e eu sei. Eu desejo para todos que todo mundo possa saber e cada vez mais.
Boa sorte para todos nós. Vamos abrir agora para as perguntas, se alguém quiser. Está liberado. Rav, me escuta bem? Fala, Rafa. Sim, tudo bem? Fala. Só para confirmar o entendimento, você disse que emuná é inerente, né, natural, não precisa de esforço, e o da'at, ele exige esforço, exige um esforço para poder desenvolver? O dat é para trazer a emuná para o consciente. A emuná é um sentimento natural. Então, exemplo, um filho, ele é filho do pai, mesmo que ele não conhece o pai. Agora, se ele conhece o pai, se aproxima do pai, cria uma boa relação com o pai, ele fortifica essa relação que já existe. Mesmo que ele não tem fé, não... Então, por isso que eu não gosto de falar fé. A Torá não fala de fé, a Torá fala de emuná. Emuná significa que está conectado e não tem como desconectar. Você pode só fazer um bom relacionamento. Entendi. E isso que cabe a cada um de nós. A Conhecer, tradução de emuná... entender e se aproximar de Hashem também pelo intelecto, também pela emoção. Entendi. Não, eu tinha que emuná, a tradução seria fé, mas não é relação. Fé não é uma tradução boa, não. Porque fé é uma coisa intelectual e eu escolho se eu quero ou não quero. Aqui é algo natural da nossa neshama. Boa, é claro. Toda rabá. A caixa.